Quero falar com você hoje sobre uma alma saudável. Passamos muito tempo e energia cuidando do nosso corpo físico. Tentamos comer de forma correta, fazer exercícios, dormir o suficiente. Isso tudo é importante. Queremos nos sentir bem, mas não passamos tempo suficiente cuidando da nossa alma. Não percebemos o quanto nossas emoções, atitudes, pensamentos estão nos afetando fisicamente. As Escrituras, 3 João, capítulo 1, versículo 2, dizem: acima de tudo, desejo que você tenha sucesso e goze de boa saúde, assim como a sua alma prospera. Isso conecta estar saudável fisicamente, ter energia, vitalidade com a saúde da sua alma. Se sua alma não está saudável, isso vai transbordar para o físico. Se você vive estressado, preocupado, amargurado, culpado, com raiva, essas emoções negativas não estão apenas afetando seus relacionamentos, sua criatividade, sua produtividade, mas estão enfraquecendo o seu sistema imunológico. Suas células não estão combatendo as doenças como deveriam. 90% das visitas aos médicos de cuidados primários são relacionadas ao estresse. Você não consegue dormir à noite, sua comida não digere. Você tem úlceras, grande parte disso volta para sua alma não estar saudável. Você está preocupado dia e noite com aquele filho, estressado com suas finanças, guardando rancor daquela pessoa que te fez mal. Você não percebe, mas está se tornando doente. Toda aquela energia negativa está envenenando sua alma. Como sua alma não está saudável, ela começa a transbordar para o físico. Você acorda de manhã e se pergunta: por que ainda estou cansado? Por que não tenho energia? É porque sua mente trabalhou a noite toda. Seu corpo ficou ali, mas sua mente lutou, questionou, raciocinou. E se? Como eu poderia? O que pode acontecer? Você está tentando controlar coisas que não pode controlar, tentando consertar pessoas que não pode consertar, preocupado com um problema que pode nem acontecer, ou até amargurado por algo que aconteceu há 20 anos. Você não pode absorver todas essas toxinas e não ser envenenado. Você não pode deixar a raiva, o perdão não resolvido, a culpa, a preocupação dominarem sua vida. Se você deixar sua alma saudável, sua energia voltará. Se você parar de deixar as emoções negativas dominarem, muitos desses problemas físicos irão embora. Tudo está interconectado. No final dos meus 20 anos, eu desenvolvi essa vermelhidão entre os meus olhos e ao redor de toda a parte superior do meu rosto, o que fez minha pele descamar e coçar muito. Parecia muito ruim. Eu tentei cremes, loções, diferentes sabonetes para o rosto, nada melhorava. Fui a alguns dermatologistas. Eles me deram prescrições que ajudaram a controlar, mas nunca melhorou completamente. Alguns anos depois, fui a outro médico. Ele disse: Miguel Fernandes, sei exatamente o que está causando isso. É estresse. Você está vivendo de forma tensa, com muita pressão. Posso te dar mais remédios. Mas até você mudar, até encontrar mais equilíbrio, isso não vai embora. Eu era jovem, tinha toda essa energia, pensava: não estou estressado, estou bem. Às vezes, não conseguimos ver o que está nos envenenando. Temos um ponto cego. Podemos olhar no espelho e ver coisas. Tenho essa vermelhidão, tenho essa mancha. Podemos ver o físico, mas não conseguimos ver o que está acontecendo por dentro. Sua vida interior é mais importante que sua vida exterior.
O que está acontecendo com suas emoções? Como você se sente sobre si mesmo? O que você está permitindo passar pela sua mente? Isso afeta o que acontece do lado de fora. Eu estava tratando o sintoma, mas não a causa. Eu pensava, basta consertar o exterior, basta limpar essa vermelhidão. Mas ela continuava voltando. Um dia eu fui honesto comigo mesmo. Olhei para tudo que estava fazendo. Eu era casado com Victoria, o que era incrivelmente relaxante. Não vou nem brincar sobre isso. Tínhamos um filho de 2 anos, outro bebê a caminho. Tínhamos nos mudado do nosso townhouse. Estávamos remodelando uma casa mais velha. Eu tinha viajado várias semanas para a Índia com meu pai. Estava trabalhando muitas horas na igreja, tentando fazer o ministério de TV acontecer. Eu não percebia, mas estava vivendo sob toda aquela pressão, aquele estresse. Grande parte disso eu estava colocando em mim mesmo. Eu gosto de ir rápido, trabalhar duro, alcançar objetivos. Mas aqui está a chave. Você é responsável pelo seu próprio bem-estar emocional. Não depende de mais ninguém. Seu cônjuge não pode manter sua alma bem. Seu médico, seus amigos, seus pais, ninguém tem controle sobre sua alma, a não ser você. De certa forma, nem mesmo Deus. Ele não vai te obrigar a perdoar, te forçar a não se preocupar, te fazer deixar de viver com raiva, ofendido, culpado. Essas são escolhas que precisamos fazer. Minha pergunta hoje é: sua alma está saudável? Podemos ver sua aparência, seu talento, sua personalidade. Mas o que está acontecendo por dentro? Você está em paz? Você está entregando as coisas a Deus? Você sabe o quanto é valioso? Seu coração está livre de amargura, ofensa? Ou há preocupação, culpa, insegurança, autocompaixão? Olhe o que eu passei, Miguel Fernandes. Estou com raiva, sim. Eu tenho esse peso nas costas porque essas pessoas me fizeram mal. Isso está envenenando sua alma. Como aconteceu comigo, talvez você não consiga ver isso. E às vezes nos acostumamos com essas emoções negativas. Nos adaptamos. Nos perguntamos: por que não temos energia? Por que não conseguimos dormir? Por que não somos criativos? Você precisa ser honesto consigo mesmo. Precisa olhar para dentro e perguntar: por que sou tão ciumento? Por que não consigo celebrar o sucesso dos meus amigos? Por que sou tão facilmente ofendido? Por que discuto tanto? Ou por que não me sinto bem comigo mesmo? Uma senhora me contou como toda vez que ela e o marido tinham a menor discordância, ela explodia, ficava brava e perdia o controle, tornando tudo uma grande confusão. O homem não conseguia entender por que ela estava sempre tão nervosa e tão facilmente irritada. Com o tempo, isso tinha se tornado demais e o relacionamento deles estava se desmoronando. Quando adolescente, ela esteve em um relacionamento com um jovem que a magoou muito. Ele de repente terminou, disse algumas coisas muito depreciativas. Ela se sentiu rejeitada, como se não fosse boa o suficiente. E em vez de deixar isso ir, sabendo que Deus é nosso vingador, que o que as pessoas dizem não define quem somos, ela guardou essa ofensa. Isso estava envenenando seu espírito, tornando-a insegura e facilmente ofendida. Quando você não deixa as coisas irem, elas nunca se curam. Sempre que seu marido não concordava com ela, era como tocar um machucado. Ela reagia e revidava. Um dia, ela fez o que todos nós precisamos fazer. Foi honesta consigo mesma, olhou para dentro e se perguntou: por que sou assim?
Por que fico irritada tão facilmente? Ela percebeu que isso vinha das dores do passado, de coisas que não foram justas e que ela não tinha resolvido. Ela tomou a decisão de eliminar o perdão não resolvido, a amargura, o ressentimento, a insegurança. Esse foi o ponto de virada. À medida que ela deixou sua alma saudável, seus relacionamentos se tornaram saudáveis. Hoje, ela e seu marido são felizes e estão aproveitando a vida. O que estou dizendo? Preste atenção na sua vida interior. É fácil nos adaptarmos a coisas que estão nos envenenando e não percebemos isso. Acabamos passando pela vida apenas tratando os sintomas. Se chegássemos à causa raiz e deixássemos nossa alma saudável, então Deus disse que teremos boa saúde e sucesso. Agora, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: estou me tornando doente? Estou sabotando meus relacionamentos? Estou limitando meu potencial, me segurando, porque minha alma não está saudável? Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: certifiquem-se de que nenhuma raiz de amargura brote e os contamine. Ele descreve a amargura como uma raiz. Uma raiz está abaixo da terra, você não pode vê-la, mas se você deixar crescer, ela vai brotar. Uma raiz amarga vai produzir frutos amargos. O que está por dentro vai aparecer por fora. Tentamos consertar o fruto, lidamos com o sintoma, mas o fruto não é o verdadeiro problema. Precisamos ir até a fonte e eliminar a raiz. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Uma das nossas principais responsabilidades é manter as toxinas fora, impedir que essas raízes brotem. As ofensas vão vir, colegas de trabalho irritantes vão aparecer, decepções, feridas, inveja, raiva. Você não pode evitar que isso aconteça. A questão é: você vai deixar isso criar raízes, se aprofundar no seu espírito, contaminar a sua alegria, tirar sua energia, te abrir para doenças, problemas, derrota? Não! Mantenha sua alma saudável. Você precisa ser um jardineiro ativo. Arranque essas raízes, arranque o perdão não resolvido, arranque a insegurança, arranque a culpa e a condenação. Não deixe sua alma se tornar veneno. Se sua alma está amarga, sua vida será amarga. Se o seu bem-estar emocional estiver contaminado, isso vai afetar o seu bem-estar físico. Por quê? Você está deixando essa preocupação criar raízes, perdendo o sono, vivendo estressado. Você já viu Deus cuidar de você no passado? Já viu Ele abrir caminhos onde você não via nenhum? Já viu Ele prover em uma pandemia, te dar paz na tempestade, favor no fogo? Ele fez isso antes, Ele vai fazer de novo. Ele não te trouxe até aqui para te deixar onde você está. Ou por que você está segurando essa culpa, se culpando pelos erros do passado? Deus já te perdoou, por que você não se perdoa? Deus não lembra disso. Por que você continua lembrando? Deus já seguiu em frente. Por que você não segue em frente? Ou por que você está com inveja daquele colega que foi promovido, daquele amigo que você acha mais talentoso, mais bonito, mais bem-sucedido, e agora você está criticando, sentindo-se mal com quem você é? O fato de Deus estar abençoando eles não significa que Ele não vai te abençoar. Deus não ficou sem favor. Ele não se esqueceu de você. Ele tem coisas no seu futuro melhores do que você imagina. Mas não deixe essa raiz de inveja te envenenar. Arranque-a. Mantenha seu coração puro. Celebre o sucesso deles.
Quando sua alma está saudável, Deus pode confiar mais em você. Ou porque você ainda está chateado com algo que aconteceu há 20 anos? Porque ainda guarda rancor de quem te feriu, de quem se afastou, do que você não recebeu? Isso não impediu o plano de Deus. O que elas fizeram não vai te impedir de alcançar seu propósito. Deus sabia que isso ia acontecer e já tinha um plano para te tirar dessa situação melhor, para te dar beleza por cinzas, alegria por luto. Arranque essa raiz de decepção, ressentimento, autocompaixão que está envenenando o seu futuro, limitando o seu potencial, drenando sua energia, enfraquecendo o seu sistema imunológico. Não trate apenas o sintoma, vá até a raiz. Aprenda a viver a partir de um lugar de fé. Deus, eu confio em Ti. Eu sei que Tu estás no controle. Tu estás lutando minhas batalhas. Tu ordenaste meus passos. Tu tens um bom plano para a minha vida. Senhor, eu te agradeço porque Tu és meu provedor, meu protetor, meu abrigo, meu libertador, meu vindicador. Deus, minha vida está em Tuas mãos. É assim que você mantém sua alma saudável. Regularmente, você precisa arrancar as raízes, eliminar as toxinas, guardar seu coração. Havia um homem que possuía muitos cavalos. Um dia ele estava cavalgando e um grande galho de árvore havia caído sobre o caminho. Quando seu cavalo foi saltar sobre ele, não conseguiu passar completamente e acabou arranhando severamente a perna traseira. O homem o levou até o estábulo, limpou a ferida, passou um antisséptico e a envolveu. Algumas semanas se passaram e ele percebeu que o cavalo ainda estava incomodado. Ele chamou o veterinário para dar uma olhada. Colocaram o cavalo sob antibióticos e ele começou a melhorar. Mas, alguns meses depois, a infecção voltou e o cavalo mal conseguia andar. Começaram uma nova rodada de antibióticos. E como na primeira vez, a perna melhorou, a ferida começou a cicatrizar, mas 3 meses depois, a infecção voltou. Isso aconteceu repetidamente. O proprietário decidiu levar o cavalo a uma clínica para descobrir o que estava acontecendo. Colocaram o cavalo sob anestesia, abriram a ferida e encontraram um grande pedaço de madeira do tamanho de uma bola de golfe, enterrado profundamente na perna do cavalo. Toda vez que ele parava de tomar o remédio, a infecção voltava. Eles estavam tratando os sintomas, mas até irem mais fundo, até chegarem à raiz do problema, isso não ia desaparecer. Tratamos os sintomas porque podemos vê-los, são óbvios. Tenho vermelhidão entre os meus olhos, preciso de algum remédio. Precisamos ir mais fundo, lidar com a raiz. Não consigo me livrar dessa dor de cabeça, porque estou tão preocupado, tão estressado, que estou me tornando doente. Não consigo me dar bem neste relacionamento, porque sou inseguro. Não me sinto valioso, ou não estou alcançando o meu potencial, porque estou com raiva de mim mesmo, vivendo de arrependimentos, pensando onde deveria estar. Tire essa infecção, porque enquanto a raiz estiver lá, o fruto será amargo. O bom é, você controla o que está na sua alma. Você não pode controlar o que aconteceu com você, o que alguém fez, mas você pode controlar como responde, o que escolhe alimentar em sua mente. Alguma infecção, algumas toxinas que estão te impedindo de melhorar, alguma amargura, preocupação, culpa que está te mantendo preso e te impedindo de florescer. Às vezes não conseguimos nos dar bem em um relacionamento porque temos uma raiz de orgulho. Achamos que sempre estamos certos. Não ouvimos a opinião dos outros.
Nunca pedimos desculpas. Somos difíceis de lidar, briguentos. Essa é uma dessas toxinas que não podemos ver facilmente. Você precisa olhar mais fundo e estar sob a superfície. Quando sua alma está saudável, você é amoroso e gentil, vê o melhor nos outros, é o pacificador, deixa-os estar certos. Davi disse em Salmos, capítulo 139, versículo 23, Deus, guarda-me de mentir para mim mesmo. Essa é uma das orações mais poderosas que podemos fazer. Isso exige tanta fé quanto Deus me dê o Compaq Center. Deus, ajude-me a ser honesto comigo mesmo. Ajude-me a olhar no espelho e ver onde minha alma não está saudável, onde preciso mudar, onde preciso perdoar, ser mais gentil e compreensivo, onde preciso parar de deixar as pessoas tirarem minha alegria, onde preciso superar o que aconteceu 3 anos atrás, ou onde preciso parar de me culpar, ver-me como valioso, atraente, uma obra-prima. Minha oração é: Deus, não nos deixe passar pela vida mentindo para nós mesmos. É uma coisa ser desonesto com os outros. Isso certamente não é bom. Mas não minta para si mesmo. Não varra as coisas para debaixo do tapete. Não arrume desculpas para justificar sua raiva, amargura, inveja, dificuldade de se dar bem com os outros. Não há problema em estar lá, mas há problema em ficar lá. Pode ser sua explicação, mas não deixe que isso seja sua desculpa. Bem, Miguel Fernandes, eu tenho essa lesão constante porque arranhei minha perna. Tire a madeira e siga em frente com sua vida. Bem, estou amargurado porque meu ente querido faleceu. Agora, arranque essa raiz e siga em frente. Faça coisas grandiosas, deixe sua marca e faça com que eles se sintam orgulhosos. Estou estressado com minhas finanças, meus filhos, a pressão no trabalho. Você não pode controlar tudo isso. Não deixe que as circunstâncias sejam uma desculpa para viver preocupado, tenso, impaciente com seus filhos. Volte ao equilíbrio, mantenha a sua alma saudável. Se você olhar para dentro e lidar com as coisas que estão roubando sua paz, tirando sua alegria, causando-lhe a comprometer-se, à medida que sua alma se torna mais saudável, a cura física virá. Seus dons serão liberados de maneiras mais grandiosas. Seus relacionamentos serão melhores. Novas portas se abrirão. A Escritura diz: você terá sucesso e boa saúde à medida que sua alma prosperar. Note que há uma exigência. Deus diz: se você quer sucesso, boa saúde, bons relacionamentos, abundância, então faça a sua parte e mantenha sua alma saudável, sua atitude, seus pensamentos, seu bem-estar emocional. É interessante que Davi tem orado essa oração sobre não mentir para si mesmo. Talvez tenha vindo do momento em que ele teve um caso com Batseba. Seus homens estavam em batalha, ele ficou no palácio. Uma noite, ele foi até o topo do telhado para tomar um pouco de ar fresco e viu essa mulher linda tomando banho. Em vez de ir embora, não ir até lá, ele foi buscar os binóculos. Ela era casada, mas Davi mandou chamar e ela acabou ficando grávida. Davi tentou encobrir tudo, mandou o marido dela voltar da batalha, mas ele era tão leal que não quis dormir com ela enquanto seus colegas estavam em combate. Davi então ordenou aos comandantes que a colocassem na linha de frente
onde ele não seria protegido. Ele foi morto na batalha. Davi tomou Batseba como esposa. Ele achou que estava tudo bem, cobriu tudo, sem problemas. Mas o problema de enterrar toxinas negativas é que elas nunca permanecem enterradas. Essas toxinas eventualmente voltarão à tona e começarão a envenenar sua vida. No ano seguinte, enquanto Davi estava mentindo para si mesmo, fingindo que nada estava errado, sua saúde começou a se deteriorar. Ele estava doente, fraco. Ele havia sido forte a vida toda, um guerreiro. Mas agora sua alma estava doente. A culpa, a vergonha, o comprometimento começaram a afetar seu corpo físico. Ele finalmente foi honesto consigo mesmo, admitiu o erro. Ele disse: Deus, cria em mim um coração puro. Deus, perdoa-me pelos meus erros. Ele estava dizendo: Deus, não estou mais escondendo nada. Vou lidar com essas toxinas que estão envenenando nossa alma. A beleza do nosso Deus é que Ele é misericordioso. Ele te perdoará. Deus restaurou Davi. Ele recuperou sua saúde, sua alegria. Ele seguiu para cumprir seu propósito. Mas até você ser honesto consigo mesmo, lidar com o que sabe que está te segurando, você estará limitado. À medida que sua alma fica mais saudável, seu corpo também ficará mais saudável. Você terá mais energia, mais vitalidade. Davi é quem escreveu em Salmos, capítulo 23, versículo 3. Ele restaura minha alma. Sua alma pode estar quebrada hoje, ferida, machucada por erros que você cometeu ou pelo que alguém fez. Mas sua alma pode ser restaurada quando você for honesto consigo mesmo, liberar o que precisa liberar. Culpa, preocupação, raiva, inveja. Então a cura virá, a alegria virá, a paz virá. Eu acredito que até agora Deus está restaurando almas. A cura emocional está acontecendo. Cura das feridas, das dores do passado, do que não foi justo, da perda, da angústia. Cura de feridas auto-infligidas, erros que cometemos, arrependimentos nos quais estamos vivendo. Cura de espíritos atormentadores, de doenças mentais, de ansiedade, de depressão. Deus está fazendo algo novo. As forças que te seguraram estão sendo quebradas nas suas emoções, suas atitudes, seus pensamentos. Você não vai mais viver ferido. Ele está restaurando sua alma. Seus dias finais serão melhores do que seus primeiros dias. Você está prestes a entrar em um novo nível de alegria, paz, realização, abundância, vitória. Não acredite nessas mentiras de que já é tarde demais, de que você cometeu muitos erros, de que passou por muita coisa. Saiba que a melhor parte da sua vida ainda está diante de você. Quando crescíamos, conhecíamos um homem que amava tocar piano. Ele era muito talentoso, mas sofria de artrite reumatoide. Com o tempo, a condição foi piorando, até que seus dedos ficaram todos curvados, como se estivesse fazendo um punho. Ele não conseguia mais abri-los. Todas as suas articulações estavam inchadas. E claro, ele não conseguia mais tocar piano. Ele estava muito desanimado. Ele costumava tocar por horas. E agora, esse sonho havia ido embora. Ele frequentava a igreja. E um dia ouviu meu pai falando sobre perdão. E como é importante não guardar mágoas, pois isso pode envenenar nossa vida. Esse homem se sentiu tocado. Ele tinha guardado algo contra seus pais por anos. Sentia que eles haviam feito algo errado com ele.
E em vez de deixar isso ir embora e mostrar misericórdia, ele deixou a amargura tomar raiz. Ele não falava com eles, os excluía de sua vida. Ele achava que isso era a melhor maneira de lidar com isso. Ele não sabia que isso estava envenenando sua alma. Quando sua alma está doente, isso pode afetar você fisicamente. Nesse dia, ele tomou a decisão de perdoar seus pais, de acertar as coisas. Foi até a casa deles. E sua mãe estava chorando. Seu pai o abraçou, tão feliz. Foi uma resposta às suas orações. Esse homem contou como sentiu um peso, uma carga se levantar dele. Ele havia se acostumado com aquilo. Esqueceu como era se sentir livre, sem aquela amargura o tempo todo, envenenando sua alegria. Foi maravilhoso que seus pais quisessem a reconciliação. Estavam felizes por ter o filho de volta. Mas pode haver momentos em que as pessoas que te fizeram mal não queiram se reconciliar, não queiram você de volta em suas vidas. E tudo bem, você não está perdoando por causa deles, você está perdoando por causa de você. Perdoe para manter sua alma saudável. Deixe isso ir embora, para que aquela raiz negativa não brote e contamine o resto da sua vida. Eles te machucaram uma vez, não deixe que continuem te machucando ao guardar rancor. Deixe Deus ser seu vingador. Ele vê o que não foi justo, sabe quem te fez mal e sabe como compensar você. Ele sabe como te fazer sair dessa situação melhor do que você estava antes. Nos meses seguintes, para surpresa desse homem, seus dedos, pouco a pouco, começaram a se abrir. O inchaço foi diminuindo, ele foi melhorando cada vez mais. Um ano depois, ele podia sentar e tocar piano como se nunca tivesse perdido o ritmo. É incrível o que acontece quando nossa alma se torna saudável, quando nos libertamos da amargura, da culpa, do estresse, da preocupação. É quando a cura é liberada, é quando você verá bom sucesso, a bênção de Deus de novas maneiras. E eu sei que nem toda doença é causada pela falta de bem-estar emocional. Mas quando você enfrenta uma doença, é preciso ser forte nas emoções e no que você permite que ocupe sua mente. Quando minha mãe estava doente de câncer, ela escreveu cartas para pessoas que ela achava que poderia ter ofendido, pedindo perdão. Ela estava se certificando de que não havia toxinas em seu espírito, que nada que ela estivesse fazendo estava envenenando o seu bem-estar emocional. Ela sabia que o emocional afeta o físico. Ela até assistia a desenhos animados, programas engraçados que a faziam rir. As Escrituras, Provérbios, capítulo 17, versículo 22 dizem: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Se você andar por aí desanimado e derrotado, essa consulta médica está tão ruim, não acho que vou melhorar, você está ajudando essa doença, você está dando vida a ela. Mas quando você está alegre, quando sabe que Deus está no controle, quando você o agradece, quando poderia estar reclamando, quando você ri, quando poderia estar chorando, isso está enviando cura para o seu corpo. E eu acredito que muitas dessas doenças desapareceriam. Dores de cabeça, pressão alta, problemas digestivos, se começássemos a tomar nosso remédio, rindo, sendo alegres, com um bom coração. Focamos muito no exterior, mas hoje estou pedindo que você olhe para dentro. Sua alma está saudável? Como você está passando o dia? Positivo? Esperançoso? Grato?
Ou está sobrecarregado com estresse, preocupações, fardos? Como pode ser criativo quando está gastando tanta energia com o negativo? Como pode seu sistema imunológico funcionar corretamente quando há amargura, raiva, arrependimentos? Como pode ser o pai, a mãe, o líder que você foi chamado para ser quando tem essas toxinas envenenando o seu espírito? Está na hora de ser honesto consigo mesmo. Não passe mais um ano deixando algo que você pode controlar te segurar. Deixe sua alma saudável. Arranque essas raízes amargas. Comece a entregar as coisas a Deus. Libere a preocupação, a dor, o que não deu certo. Mantenha seu coração puro. Se você fizer isso, acredito e declaro, porque sua alma está saudável, você terá bom sucesso e boa saúde. Novas portas estão prestes a se abrir. Oportunidades vão te encontrar. A cura está chegando. Força, energia, vitalidade, o pleno cumprimento do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe, pode dizer amém hoje.